Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou profissional e professor na área de marketing e business. E aqui você já sabe, a gente toda semana comenta sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios, mas também sobre notícias, enfim, sobre acontecimentos que possam ter algum impacto no seu planejamento estratégico, na sua empresa ou na sua vida profissional. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br, onde semanalmente eu compartilho ali alguns insights, algumas ideias. Então, acessem o nosso site, visitem, comentem, aproveitem o conteúdo que a gente produz por lá. E hoje nós vamos comentar sobre a diferença entre marketing e vendas e o porquê dessa confusão tão comum entre os termos, por que isso gera eventualmente tanto ruído, né? Tanta má interpretação a respeito de dois elementos ali, dois campos de atuação que são fundamentais para qualquer negócio, mas que as pessoas tendem a ver muitas vezes como um sinônimo, quando na verdade não são. Primeiro, da onde vem essa confusão entre marketing e vendas? Para começo de conversa, o marketing não está associado diretamente a vendas e não está necessariamente ligado a atividades que tenham finalidade comercial. Até para já ter um marco aí de definição a respeito do que é e o que não é marketing. Bom, o marketing pode ser aplicado a qualquer processo de troca de valor. Não necessariamente a venda de alguma coisa, não necessariamente o comércio. Então eu posso falar de trocas de uma mercadoria por outra, por exemplo, e isso eu posso usar as ferramentas de marketing para entender melhor ou para mediar melhor essa troca. Eu posso falar de projetos sem finalidade lucrativa, então projetos sociais, projetos culturais, projetos das mais diversas vertentes e naturezas em que existe ali um processo de troca, e esse processo de troca só existe quando pelo menos uma das partes está interessada nessa troca, ou seja, uma das partes vê valor nessa troca. E aí o marketing vai ser a disciplina que de fato vai olhar e vai buscar entender como funciona esse processo de troca de valor em cada contexto, que a gente vai chamar, né, no geral, um contexto de um mercado. Mas eu entendo sempre o que motiva, o que não motiva, quais são as variáveis ali que condicionam a que esse processo de troca aconteça ou ele não aconteça. Então isso não está ligado diretamente à venda, porque quando eu tenho o esforço comercial é porque eu tenho um projeto ali com uma oferta, um tipo de oferta que tem a finalidade lucrativa. Então eu preciso vender aquilo ali, ou mesmo, vamos lá, tá? Mesmo que eu não tenha a finalidade de lucro, tenha a finalidade de levantar, vamos dizer assim, levantar receita. Então eu posso ter uma ONG que vende algum tipo de produto, por exemplo, para ajudar ali a custear suas despesas, enfim, para manter a sua operação, o seu funcionamento, para manter o seu projeto social ali vivo. Então o camarada vai ter também a necessidade ali de vender alguma coisa. Então sempre que eu tenho a necessidade de levantar recursos, possivelmente eu tenho envolvido ali algum tipo de esforço comercial. E aí começa a confusão, porque se eu estou dizendo para vocês que o marketing ele está ligado à análise e ao entendimento, né, à correta compreensão de como se dá esse processo de troca, seja ela envolvendo dinheiro ou não. Posso ter trocas ideológicas, por exemplo, onde não está envolvido nenhum tipo de dinheiro, não está envolvido uma compra propriamente. Eu estou falando de uma esfera de trabalho ali, de pensamento, que precede qualquer tipo de esforço comercial, até para entender se vai ser necessário um esforço comercial ou não. Então o marketing vai ser uma disciplina muito mais analítica, do ponto de vista de que eu preciso entender esse contexto, para aí sim eu entender se de fato qual tipo de esforço vai ser demandado, se é um esforço comercial ou não, que tipo de projeto eu tenho em mãos e que tipo de fatores ali motivam ou não o meu público em potencial. Então, repara que o marketing é um trabalho, é um esforço que vem antes do esforço de venda. Se você pegar até grandes autores, aí, os maiores pensadores a esse respeito, Peter Drucker, por exemplo, que é considerado o pai da administração moderna, já é falecido, que ele tem uma frase que é mais ou menos o seguinte, assim: o marketing bem feito torna o esforço de vendas desnecessário. Significa que eu compreendi tão bem o contexto, né, que é o papel do marketing, compreendi tão bem esse contexto, que o meu vendedor não vai ter nenhuma dificuldade para vender, porque ele vai estar levando para o público
exatamente o que esse público quer, a partir do momento que eu fiz o trabalho prévio de entender o contexto. Então vejam que a atividade de marketing é uma, a atividade de vendas, o planejamento comercial, vai ser uma etapa seguinte, em algum momento ali ele vai estar complementando o trabalho do marketing. Então eu tenho o esforço de marketing que vem primeiro, o esforço comercial, o time comercial entra em algum momento desse planejamento de marketing, dando informações sobre o público, afinal de contas o time comercial é o que está em contato direto ali, negociando com os clientes, negociando com o consumidor, de certa maneira. E aí depois a bola passa toda para o time comercial, que é responsável pelo quê? É responsável por essa interface com o mercado, é responsável pelas etapas ali de negociação, é responsável por entregar material, é responsável por coletar informações relevantes e reabastecer o departamento de marketing com essas informações. E então vocês vejam que são dois esforços completamente diferentes, que eventualmente vão ter um trabalho ali em harmonia, em conjunto, até porque um traz para o outro informações que são super relevantes. É muito comum, né, infelizmente, que haja uma certa disputa de ego ali em muitas empresas em relação ao time comercial e ao time de marketing. Mas é, na verdade, uma disputa de ego para ver quem entende mais do mercado. Então o cara do comercial acha que ele entende tudo porque ele está na ponta ali negociando com o consumidor ou negociando com seus parceiros comerciais. Já o cara do marketing acha que entende tudo porque ele é o cara do marketing, que conhece as ferramentas, que vai ter as melhores ideias, coisa e tal. E aí fica essa disputa de ego, que é totalmente contraproducente e, de certa maneira, bem infantil e bem babaca, se a gente parar para analisar de perto. Mas o que fazer, né? Somos humanos, essa disputa de ego é a coisa mais natural do mundo em qualquer organização. Mas a gente precisa entender que são papéis, de fato, distintos, que cada um vai ter uma pegada ali, cada um tem um foco de atuação. Então o foco de atuação do marketing é nessa análise de contexto e na elaboração da proposta de valor. O foco de atuação do comercial é na interface com o cliente, é na negociação, no dia a dia ali, na condução dessa negociação e no acompanhamento desse cliente. E obviamente que as duas atividades se complementam. Então, se eu tiver só o esforço de marketing e não tiver o comercial, possivelmente eu tenho problemas. Se eu tiver só o comercial, que é mais comum de acontecer, eu tiver muito esforço comercial, mas tiver pouco ou nenhum planejamento de marketing, é bem provável também que eu tenha produtos que funcionam ali meia boca, que eu tenha uma empresa que vai acontecendo, mas que acontece meio no automático. A hora que também dá algum problema, ninguém sabe dizer qual é a razão do problema, por que parou de acontecer de uma hora para outra, porque nunca houve essa análise prévia. E pra gente encerrar, por que existe essa confusão normalmente entre os termos? Porque uma das etapas até da evolução do pensamento empresarial, que você tem um início ali do pensamento empresarial muito com foco em produção, isso a gente vai ter um outro episódio para falar disso, a evolução dessa abordagem de mercado. A segunda etapa, logo depois que você meio que equaciona ali ou chega no equilíbrio pelo aspecto produtivo, é o quê? Você negociar melhor. Você negociar, você atender melhor, você fazer o acompanhamento do teu cliente, né, de entender do teu freguês, né, como dizia antigamente. E essa etapa é uma etapa que cai justamente nessa pegada do time comercial, daquele cara que tem uma habilidade ali de montar, de construir relacionamento e de trabalhar a venda, de reduzir a incerteza da compra, de mostrar os benefícios, de saber conversar, saber dialogar, saber ouvir o consumidor também, saber ouvir o cliente, que é super importante. Então, até antes de você ter essa preocupação com o marketing, ou seja, com o contexto, você já tinha uma preocupação comercial ali de tratar bem o cliente ou de minimamente dialogar bem com ele, com o intuito de gerar melhores resultados em vendas. O marketing, obviamente, quando começa a ser a bola da vez, ele também se preocupa com esse relacionamento, ele também se preocupa com essa abordagem, e daí você ter muitas pessoas de perfil comercial e que atuam como comercial, assumindo posições que a galera chama de marketing dentro de empresas, embora eles cuidem só da parte comercial. Então é também uma confusão aí tradicional do mercado, do camarada confundir nomenclatura de cargos, o gerente de marketing e vendas, gerente que é papo até para um outro episódio, mas que acontece de fato. Então
Em muitas situações, você tem um cara que ele tem na nomenclatura dele marketing, mas o que ele está vendo é basicamente a parte comercial e de relacionamento com o cliente. Que, sem nenhum demérito, tá? São etapas super importantes aí da abordagem empresarial. Você só não pode confundir uma coisa com a outra e nem dá para um camarada só fazer tudo. Se fosse de fato a mesma coisa, grandes empresas não teriam, como muitas possuem, um departamento de marketing e uma diretoria de marketing e uma diretoria comercial. Se fosse exatamente a mesma coisa, é óbvio que a galera já tinha enxugado, já tinha reduzido o custo aí e deixado tudo na mão de um só Cristo. Se não acontece é porque de fato são perspectivas diferentes, são momentos diferentes do relacionamento ali com o público e que precisam também de abordagens e de ferramentas diferenciadas. Por isso são coisas distintas. Então, amigos, hoje nós ficamos por aqui. Esse foi o Business Drops. Eu sou o Bruno Garcia, você já sabe, me encontra nas principais redes sociais, no LinkedIn como Bruno Garcia, no Instagram como Bruno_Talk2Business. Podem me adicionar, mandar perguntas, mensagens, enfim. Não deixem também de assinar o feed do nosso podcast. Você hoje nos encontra nas principais plataformas de podcast. Então, quem é usuário Apple, vai abrir lá o aplicativo, bota Talk2Biz, que você vai nos encontrar no Spotify, no SoundCloud, no Anchor, no Google Podcast, agora também no Deezer. A gente está com o perfil lá no Deezer. Quem é usuário do Deezer aí pode nos acompanhar. Ou diretamente no nosso site, talk2business.com.br ou brunogarcia.com.br também. Você também me encontra por lá. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço.